Porque, assim, essa coisa da frequência sonora, então, meio que você foi preparado, colocado no caminho das frequências desde pequeno, quando você teve que experienciar essa coisa de não ouvir, né, de pequenininho. Isso daí eu acho que meio que te encaminhou para você começar a estudar as frequências sonoras, né? Na verdade, assim, depois que passa a história e você olha para trás, você percebe que, assim, aquilo me ajudou nisso, me ajudou naquilo, e, e você pensa assim, foi isso que me ajudou. É verdade, mais ou menos, porque, assim, são escolhas que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, de prioridades, né, ou do que faz sentido para a gente e do que não faz, né, daquilo que é mais fácil para a gente, ou você se trabalhar naquilo que você não está tendo facilidade, né, da ajuda que outras pessoas vão te dar ali de informação, e como que a vida te encaminha dentro das escolhas internas que você fez. Né? Porque o que aconteceu comigo dentro do que você está falando? Quando eu voltei a escutar, e ganhei um radinho de pilha, eu comecei a escutar música, eu fiquei muito ligado na parte de música, a minha vida naquele momento foi marcada pela alegria dos meus amigos, da minha família, de eu estar escutando novamente, e eu ter ganhado o radinho com música, com tudo, então o meu corpo gravou que música era alegria, era coisa boa, então eu me tornei uma pessoa extremamente musical ali, né, para mim eu vivo em trilha sonora, meu carro tem música, quando eu morava em Paris e andava pelos metrôs lá, eu tava sempre com fone tocando, parecia que eu tava andando num filme com a trilha sonora passando assim, então assim, isso para mim é muito legal, né, com fone tocando, parecia que eu tava andando. E aí, eu, dentro disso, dessa questão aí, eu quis depois aprender música, porque eu gostava muito. E os meus pais não deixaram, então aquilo aí poderia ter sido um ponto negativo para mim. E falar assim, né, eu fiquei com muita raiva na época que eles não deixaram. E porque aquilo para mim era uma coisa muito importante, né? Então assim, por isso que eu falo que são escolhas. Eu poderia ter ficado a vida inteira falando assim, meus pais não deixaram e por causa disso eu não aprendi a fazer isso, e a culpa deles. São escolhas que as pessoas fazem, né? Mas eu pensei, gente, meus pais fizeram o que eles acharam que era o melhor. Agora que eu me formei e trabalho, eu escolho meu caminho, eu tenho o direito de escolher, né, fazer outras coisas. Então ali eu decidi ir para a França fazer minhas pesquisas, mas eu decidi que eu ia estudar música primeiro, antes das outras coisas todas, né? Eu não sabia tocar nada direito. Eu só tinha tocado percussão, né, com um músico mineiro, o Maurício Tizumba, no grupo Tambor Mineiro. Era a única coisa que eu tocava, assim. Mas os outros instrumentos eu não sabia. E aí, antes disso, eu lembro que antes de ir para a França, eu conversei com o Urandir e ele falou assim, parece que lá na frente você vai mexer com uma parte que tem parte de composição e uma parte como se fosse dentro de estúdio, assim, mas também uma outra coisa que eu esqueci, né? E não falou o que era. Eu falei, esqueceu? Como que ele esqueceu? Né? E não falou. E aí eu fui, estudei, né, uns anos lá, musicologia, e as coisas aconteceram de uma maneira muito mágica, não era nem para eu estudar música lá, era para eu estudar engenharia do som, né? Eu vou resumir a história, porque eu já contei ela em outras lives, era para estudar engenharia do som, eu acabei caindo no processo lá, conseguiram me encaixar só num curso de música, que não tinha nada a ver com o previsto inicialmente. E eu acabei aprendendo essas outras coisas que eu precisava, e aí eu comecei a me interessar pelo fenômeno do som em cima das pessoas. O que o som fazia com a gente, né? O Luiz aí, ex-cunhado favorito. Foi namorado da minha irmã há muitos anos atrás. E aí eu observava qual o efeito das frequências nas pessoas. O que o som faz com as pessoas? Eu comecei a pesquisar isso. Mas foi também uma escolha, ninguém me passou informação, ninguém falou, não desceu nenhuma luz do céu e falou, vá, estude as frequências e faça isso. Não, gente, não teve nada disso. É uma coisa que até que quero abrir um parêntese sobre isso, que eu acho muito importante, gente. Manda bala. Às vezes chega pra mim assim, algumas pessoas estão bem chateadas com vocês, porque vocês não estão ajudando a pessoa a cumprir o caminho dela. Aí você vai procurar saber o que é, ou quem é, você vai ver que assim, avisaram, você pode desenvolver essa pesquisa, você pode fazer essa coisa, e se isso der certo, se isso vai se propagar, vai ajudar muita gente. Aí a pessoa faz o quê? Ela fica esperando.
Ah, então eu vou esperar eu ser famoso, eu vou esperar dar certo. Mas peraí. Quem que tem que esperar, gente, quem que tem que fazer a coisa acontecer? É você. Né? Quando te dão uma oportunidade de um treinamento, uma oportunidade de uma pesquisa, de qualquer coisa, ou de um caminho que se abre na sua vida, você que escolhe se você vai caminhar aquele caminho e também como que você caminha aquele caminho. Né? Não tem como você dar garantia de que a pessoa vai chegar no final daquele caminho se ela decidiu sentar na estrada e ficar lá fazendo birra. Então não é o outro que é o responsável, né? Cada um é responsável pela sua realização, cada um é responsável pelas frequências que gera, cada um é responsável pelo seu sucesso. Nós temos outros, uns que apoiam os outros, ajudam os outros, mas isso também é consequência do nosso comportamento, né? Aqueles que são mais briguentos, que vivem arrumando confusão com todo mundo, jogando a culpa sempre nos outros, falando que o outro isso, o outro aquilo, tudo é culpa do outro, ele é inocente de tudo. Ninguém quer trabalhar com essa pessoa, gente. Então ele vai ter menos colaboração. Aquela pessoa que já é mais amigável, né, que passa uma informação para o outro, troca informação com o outro, ela vai movimentando as coisas, os outros vão querer estar junto naquele movimento com aquela pessoa. Então, quem cria isso? É a pessoa, né? Não é uma coisa que vem de fora para dentro. Então, assim, e são as Isso escolhas. seria, Otávio, tipo, moldar a frequência? Isso que você está falando? É um Modular, exemplo? o que é a consequência da frequência que você emana? A modulação. Ela é consequência das atitudes suas, que tem uma vibração e uma projeção, do que você está emanando de emoção, aquilo também é uma vibração, cada emoção tem um padrão vibratório, e a sua mente, o que ela está projetando também em termos de vibração, aquilo também. Então, assim, o efeito de ressonância dessas vibrações uma sobre a outra é que vai colapsar ali a função de onda e vai criar aquela realidade de acordo com o que você está fazendo. Agora, se você não faz, se você tem uma atitude, né, contrária ao objetivo que você tem, gente, você está caminhando, você está gerando outra frequência. Né? Ah, eu quero ser jogador de golfe, mas eu estou indo só no treino de vôlei. Gente, tem alguma coisa estranha, né? Eu quero uma namorada caseira que gosta de música clássica, mas aí eu vou na rave todo dia, achando que eu vou encontrá-la lá, e que vai ser aquela pessoa que vai estar ali todo dia, tá um pouco incoerente com a minha proposta. Né? Então, assim, de maneira geral, você pode até achar ela emburrada lá, que foi arrastada para rave contra a vontade todos os dias da semana, mas assim, é muito difícil disso acontecer. Então, assim, é a sua atitude, o seu pensamento, o seu sentimento. Isso é o que gera. Porque, assim, falando de frequência, quando você pensa uma coisa, a emoção que vem junto com esse pensamento gera uma frequência vibratória específica. Se você sorrir de verdade ou sorrir de mentira, as áreas do cérebro suas que vão acender são áreas diferentes. Porque um é um sorriso que traz emoção de alegria, de leveza, o outro é falsidade. Então, você vai ativar áreas do cérebro diferentes que vão ativar campos vibratórios diferentes. Então, o seu campo, a sua carga elétrica, o seu campo eletromagnético vai estar funcionando de maneiras diferentes, com sentimentos diferentes, com pensamentos diferentes e com ações diferentes. Esse conjunto não tem como você separar pensamento, sentimento, vibração e ação. Eles estão todos juntos. Você fez uma coisa, na hora que você está fazendo aquilo, existe uma emoção que está junto com aquilo, um pensamento que você tem e o que você está vibrando que corresponde à somatória disso tudo. Você fez outra coisa com outra emoção, a somatória é outra, vai trazer uma outra vibração. Isso é gerar a frequência, que significa o quê? Que aquilo que você está vibrando dentro de você, essa somatória de frequências, ela indica o que você está plantando de semente para cocriar no seu futuro. Entende? Então, assim, e ao mesmo tempo que aí por isso aí vem a percepção das frequências. A frequência que você está vibrando. Se existe uma pessoa que treinou clarividência, ela vai olhar para você e vai ver cores ao seu redor. Em cada atitude que você estiver tendo, com uma emoção específica, com um pensamento específico, aquilo vai representar padrões de cores e movimentos de cores ao redor dela. Essa é a maneira daquela pessoa decodificar a frequência da outra através de uma decodificação visual, de clarividência. Já vai ter gente que vai escutar um som, uma frequência. Se a pessoa está triste, ela escuta como se fosse um sonzinho saindo daquela pessoa de um jeito, se ela está irritada de outro, quando ela está leve, suave,
harmônica, ela vai escutar uma outra emanação frequencial. Por quê? Tudo que vibra, tudo no universo vibra. Se tudo vibra, tudo emite um som e tudo emite uma luz. Porque a luz é vibração e o som também é vibração. Né? Então, fala assim, no começo foi o verbo. Né? Então, no início, o que surgiu? Uma vibração. O que chamam de verbo foi uma vibração, um som. Né? Depois aquilo foi se estruturando, as vibrações foram se estruturando ali. Então, assim, e da mesma forma que você emana algo que pode ser percebido, se você treinar, ou se você usar tecnologias para isso, ou as suas próprias tecnologias mentais, você consegue modular o quê? O que quer dizer modular? Mudar a frequência, alterar a frequência, seja em você ou seja no outro de algo. Né? Quando você está modulando algo, você está alterando aquela frequência. Então tem pessoas que conseguem alterar a sua frequência, a frequência de outros, com a sua tecnologia mental, com o seu treinamento. Tem pessoas que vão usar, por exemplo, cromoterapia. Né? Você vai ter cores específicas que criam padrões específicos vibratórios, e aquele padrão sendo emitido numa pessoa, uma certa frequência, a pessoa tende a entrar em ressonância com aquela cor que tem certas características vibratórias. O som é a mesma coisa. Você emite um som específico, ele vai ter uma frequência específica, conforme a tecnologia que você usa, você consegue colocar o corpo da pessoa naquela frequência, ou você consegue colocar certas células daquela pessoa naquela frequência, ou você consegue colocar a frequência cerebral daquela pessoa numa frequência, ou o emocional dela numa frequência específica. Em alguns casos, você consegue, conforme a tecnologia, colocar até o corpo dela numa frequência e o cérebro dela numa outra frequência. Né? Então, assim, você está modulando. A pessoa está triste, por exemplo, está densa, o corpo desequilibrando a parte bioquímica, com tantos problemas emocionais que vão começar a aparecer problemas de saúde. Se existe alguma modulação de frequência que consegue alterar ali naquele momento aquilo que está acontecendo nela vibratoriamente, coloca ela numa outra frequência, acelera a frequência cerebral, muda a frequência emocional que ela está, altera a frequência da parte bioquímica de metabolismo dela, o que acontece? Naquele momento o corpo dela começa a se reequilibrar, começa a desenvolver outras habilidades, né? Começa a interagir numa outra frequência, que pode ser uma frequência que vai trabalhar o bem-estar no seu corpo, pode ser uma frequência que vai trabalhar o bem emocional para você, pode ser uma frequência que cocria alguma coisa na sua realidade, ou pode ser uma frequência que desenvolve em você alguma habilidade. É a mesma coisa quando você toma um banho de luz, né? Você tem uma experiência que você vai lá e vê uma luz explodindo no céu, aquela luz interage com você, você sente alguma coisa. Aquele banho de luz está com uma frequência ou várias faixas de frequências, e aquilo entra em ressonância com você de uma maneira diferente e modula você para um outro padrão vibratório. Que aquele outro padrão vibratório vai ter outro conjunto de características. E eu vejo assim, eu achei interessante o que você falou sobre a saúde, enfim, a saúde mental, física. É interessante quando você briga com alguém, né, que isso gera uma frequência de tanta tristeza que só atinge a sua saúde, né? É uma coisa. Como que você explica isso? É porque, assim, como eu falo, tudo depende principalmente da gente. O emissor da frequência é sempre você. Só que quando a gente briga com alguém, se você é um emissor que está bem equilibrado com a frequência alta, o outro pode estar com raiva de você, pode emanar qualquer vibração para você, que aquilo não vai entrar em ressonância com você. Porque você está vibrando em outra frequência, em outra realidade, aquilo não te afeta. Mas se você se sente culpado, ou fica com muita raiva, o emocional desestabiliza muito, você também coloca o seu campo vibratório num estado meio caótico. Ele sai daquele estado de harmonia, de proteção, e entra num estado meio caótico, dando brechas, né? Para você captar aquilo que está fora. Você fica meio esponja, assim, porque você se vulnerabiliza. Então, e você pode se vulnerabilizar de várias maneiras. Você pode gerar, e cada maneira que você se vulnerabilizar vai trazer consequências diferentes. Você brigou com uma pessoa, se você se sentiu desrespeitado e ficou triste, você vai ter uma consequência. Se você se sentiu desrespeitado e ficou com raiva, é outra vibração, a consequência é outra. Se você sentiu só que o seu espaço foi invadido, é um tipo de vibração. Se você sentiu que você foi desvalorizado, é outro.
Entende? Uma coisa é você se sentir desrespeitado, você está colocando o outro invadindo o seu espaço. Outra é você sentir que você não tem valor. Então, assim, são frequências diferentes que colocam você com sentimentos diferentes, padrões mentais diferentes, enxerga a coisa de outra maneira, e aquilo vai provocar em você reações diferentes em função dos traumas, qualidades que você tem ali, da sua bagagem. Né? Então, assim, a briga não necessariamente, o sentir mal é sempre a mesma causa. Podem ter brigas muito similares entre duas pessoas, até em tempos diferentes, mas a maneira com que cada um sentiu, a vibração que cada um sentiu, captou ou emanou, né? Porque às vezes você tá às vezes você tá neutro, você simplesmente disse um não para uma pessoa que precisava de escutar um não. E ela ficou tão frustrada, tão incomodada, que ela fica com ódio de você, porque ela não aceita escutar não. Mas isso é um problema dela, principalmente a pessoa quando ela é tóxica ali, e tudo tem que ser do jeito dela, né? Você pode fazer o que for que ela vai querer que seja do jeito dela. Então, assim, você tem duas escolhas, respeitar a si mesmo ou se desrespeitar para agradar o outro. E você vai entrar num esquema que para você é muito perigoso, muito ruim. Então aquela pessoa ela vai ficar com raiva, ela vai querer discutir, mas você só entra na briga se você quiser. Você não precisa de entrar naquela frequência. Porque aquilo é um problema dela. O não, se ela não gostou do não, gente, olha assim, olha, eu quero que você faça isso, mas eu não quero. A pessoa vai ficar com raiva de você, mas você vai falar, gente, eu não quero fazer isso. Você quer que eu te fale o quê? Né? Numa vida, nesse ponto, os sentimentos são complicados, né? Porque precisa de um equilíbrio emocional e também de uma inteligência emocional muito grande para superar todos esses desafios, porque no dia a dia, né, tem gente que só o fato de estar no trânsito com o outro fazendo barbeiragem já é um motivo, né, de ficar aborrecido. Então, assim, o ser humano, ele é muito complicado nesse sentido e parece que é um dominó, né? Um atinge de certa forma o outro, fala coisas, e aí se as pessoas conseguirem realmente manter a frequência alta, com inteligência emocional, e não envolver tantas emoções nisso tudo, é que ela realmente vai estar preparada para a vida, eu acho, sabe? É porque isso está muito ligado aos traumas que a gente tem do passado. Você reage, a sua reação na hora que a coisa é ruim, geralmente não é pensada. É um automatismo comportamental que está ligado às dores que você teve no passado. Você não está se defendendo daquele momento que está acontecendo ali com você. A sua criança está se defendendo da dor que ela passou ali na infância, no momento que o seu subconsciente remeteu àquilo. Né? Então, assim... Então, você fala assim, eu quero ser mais tranquilo, eu quero ter mais controle. Não adianta você falar, eu quero ter mais controle. Né? Você tem que falar assim, o que está me criando esses automatismos? O que me faz reagir dessa maneira? O que se eu mudar no meu olhar lá do meu passado me faz não agir mais dessa maneira? Nossa, isso que você falou acendeu um negócio aqui, porque, tipo assim, se você é uma pessoa que está com algum tipo de doença, né, por exemplo, que pode ter sido startada conforme isso que você está falando, né, da criança e tal, alguma mágoa que ficou lá, esses estados emocionais, eles podem ser alterados se a gente, de repente, começar a trabalhar isso, talvez como uma modulação de frequência sonora, por exemplo, para ajudar essa pessoa? Você acha que é possível isso? Sim, na verdade, assim, qualquer método terapêutico, ele vai tender a mudar o registro, o significado daquele registro, o seu olhar sobre algo, por alguma abordagem específica. Né? A frequência sonora é um método. Né? Existe o de frequência luminosa, é outro método. Né? Conversar com um terapeuta é outro método. Só que, assim, tem métodos que são mais diretos. Quando você tenta ir pelo entendimento racional apenas, aquilo às vezes fica só no seu racional e nem sempre vai para uma mudança real de significado. Quando você trabalha mais com imagem de visualização daquilo que aconteceu e muda aquelas imagens, costuma, estatisticamente falando, ter um resultado mais impactante do que apenas a compreensão racional. E no caso das frequências, você dribla o subconsciente, porque você simplesmente coloca algo vibrando ali, seu coração está vibrando em algo que te faz sentir X, e de repente você modula. É como se seu coração está lá na rádio sertaneja escutando música de corno e sofrendo, e de repente você chega lá e muda de rádio. Você põe numa rádio rock para você ficar enérgico, põe numa rádio clássica para você ficar ali curtindo, mas ela muda a frequência do que você estava sentindo, da influência que estava vindo sobre você. Né? Nossa, então, isso é show
de bola, porque se a gente começa a aprender esse tipo de coisa, isso é uma tecnologia, né, Sim, isso é uma tecnologia mental. Mas, gente, que é ensinado de diversas formas, que isso, vai chamar de poder do subconsciente, né? O Joseph Murphy vai tratar dessa maneira, esqueci o nome do outro, que trabalha mais pela parte da emoção, vai trabalhar de outra maneira. Então, assim, outro vai trabalhar pela visualização. Tudo isso são maneiras. Outro vai voltar para ressignificar o que aconteceu no passado. Tudo isso são maneiras de você pegar uma frequência que está vibrando de um jeito e mudar. A frequência sonora, ela vai fazer isso. A pessoa às vezes está triste com a frequência cerebral baixando, ela vai lá, se ela for isocrônica, por exemplo, que tem 2 frequências dentro, ela vai colocar o seu corpo vibrando numa frequência e vai colocar o cérebro vibrando numa outra. Conforme a frequência que coloca o cérebro, conforme a frequência que você coloca o corpo, você está trabalhando bloqueio, medo, alguma habilidade, trabalhando dor, trabalhando reprogramação de DNA. Então, assim, existem inúmeras pesquisas, né? Existe quem faz as pesquisas das frequências de Rife, por exemplo, vai ver que o cara estudou cada micróbio, cada bactéria, cada vírus, ele colocava no microscópio ali, ele tinha um gerador de frequência, esse gerador de frequência ele podia gerar por emanação de frequência, ele podia gerar por colocar na água e ficar soltando aquela frequência na água, ele podia gerar através de foco de luz ou de corrente elétrica naquela frequência, ou seja, várias maneiras de se trabalhar aquela mesma frequência, né, de se atingir. Aí o que ele fazia? Ele colocava o micróbio ali, o vírus, a bactéria, e ele ia mudando o oscilador dele de frequência e falava assim, vírus da raiva, por exemplo. Anotava lá, colocava lá. Ele ia girando o oscilador dele até chegar numa ressonância que ele via que o bichinho ali entrava em ressonância, que aquilo começava a vibrar e ele explodia e desintegrava. Aí ele anotava tal frequência, desestrutura tal micróbio. Aí ia para o outro, fazia a mesma coisa, o mesmo experimento. Tal frequência, né, desestrutura. E assim ele foi criando a tabela dele, né? E esse princípio, gente, se cada tipo de frequência pode estruturar ou desestruturar algo dentro de você, esse princípio é o mesmo para as nossas palavras, para a nossa voz, imagina, nós somos ondas moduladoras. Uau! Posto que nós modulamos a nós mesmos e aos outros também. Nós também somos um conjunto de ondas moduladoras que recebemos o impacto das ondas moduladoras maiores que entram, e se a gente estiver em ressonância ou não com aquilo vai gerar um efeito benéfico ou não muito benéfico para a gente, em função de como que a gente está vibrando ali. Pode gerar um choque de onda, né? Pode gerar um choque de onda, ou pode gerar uma onda fortalecendo a outra. Agora, quando você chega num lugar, você tem um sentimento, você começa a emanar uma onda moduladora com a emoção que você tem. Pensou numa coisa, aquilo altera aquela onda. Vai agir com aquele sentimento, alterou a onda. Vai falar com a pessoa, as suas palavras carregadas dos arquétipos vibratórios que aquela palavra já tem, associado à emoção que você está colocando naquela palavra, outra frequência que está sendo emanada. Se você vai gravar um disco, né, de música, gravar um disco, coisa mais pré-histórica, né? Vai gravar sua música e colocar na plataforma. Você vai upar ela. O que vai acontecer? Você vai para o estúdio, o que você está vibrando ali no seu corpo naquele dia, acordou de bom humor, tá alegre, tá com alto astral acelerado, aquilo vai ser gravado, vai impactar também a sua gravação. A letra que você vai falar, tem coisas que falam de coisas boas, alegres, vai impactar, é outra frequência que entra junto da sua que você está vibrando. Mas não, aquela é triste, você está alegre, mas vai cantar uma música triste, aquilo vai ter um efeito de uma onda em cima da outra. Além da letra, a melodia, os acordes que você está usando, eles são mais para puxar para o triste, causam um efeito de gerar frequência X, e cada conjunto de frequências que você está gerando, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir nas pessoas que estão escutando, elas vão entrar em ressonância ou não com aquelas frequências que você está emitindo. Seja a frequência da letra, seja a frequência da melodia, seja a frequência da harmonia, a frequência que você estava vibrando quando gravou. Ainda tem a frequência das memórias das pessoas, porque, por exemplo, tem uma música que era muito legal, que na minha vida teve um dia muito traumatizante na minha vida, que foi um dia que eu fui perseguido, que estavam tentando me matar, quando eu era adolescente. Credo! E aí eu fui para um retiro
E fiquei lá num retiro, e eu sabia que eu ia ter que depois sair daquele retiro e voltar para o risco que eu estava correndo na época, e colocaram essa música que fazia sucesso, que todo mundo gostava, o dia inteiro tocando, porque todo mundo gostava. Mas eu fiquei o dia inteiro vivendo um dos dias mais de angústia da minha vida, escutando aquela música o tempo inteiro. Então o resultado daquilo em mim foi que aquela música, ela tinha um efeito devastador negativo para mim até anos depois. Eu podia estar num lugar, quando eu escutava aquela música pegava a minha mente e me remetia para aquele momento de sofrimento, para aquela dor, para aquela lembrança, né, para aquela sensação de perigo, de algo pode acontecer. Até a adrenalina vinha só de escutar a música, mesmo eu estando em casa, trancado num lugar seguro, né, vinha aquela adrenalina. Então também tem apesar independente da música ser alegre, feliz, né, ela vai trazer as frequências de como o cantor gravou, da melodia, da letra, do que ele sentiu, tudo isso tem um impacto, tem, mas quando você escuta aquela música também, os registros emocionais de quando você escutou aquela primeira vez, se você grava aquilo muito forte em você, né, tanto é que, gente, uma coisa que é muito comum, é a gente chegar depois que passa a adolescência, ficar adulto, ou chegar na minha idade, né, eu tô com 49 anos, e quase todo mundo da minha idade falar assim, as músicas de hoje não me tocam muito. Eu gosto das músicas lá da época tal. E você acha que você gosta só daquele estilo de música, mas não é. É porque a época tal te carregou de registros emocionais. Você tem inúmeros registros emocionais numa época que era da adolescência, com os hormônios à flor da pele, você descobrindo a sua parte mais individual na sua vida, né, tentando encontrar a sua personalidade com seus amigos, vivendo aventuras, indo para o mundo, descobrindo coisas novas e aquelas músicas tocando na sua cabeça. Gente, quando você escuta aquilo te remete para aquilo tudo. E que foram momentos maravilhosos para você de crescimento. Tem até cheiro, né? Tem até o cheiro da época. Exatamente, traz todos os registros. Exatamente, traz todos os registros. Então, isso também conta, entende? Então, tem gente que fala assim, você escuta tal música é pesada, é ruim. Depende do conjunto, o empilhamento de todas aquelas frequências, mais as minhas memórias, aquilo ali vai me puxar para baixo ou para cima, né? Eu já tive músicas que eu escutei, eu até falei isso já em uma live, falei ontem também para 2 amigos. Uma vez eu tinha tomado uns vinhos lá na França, e aí eu resolvi escutar umas músicas brasileiras. E aí eu botei uma música lá que eu nunca nem tinha escutado, e que detalhava um monte de coisa sobre a seca no Nordeste, a dificuldade que a pessoa estava passando, né, e a pessoa vendo tudo que ela tinha morrendo, e o gado dela morrendo e tudo mais. Gente, e aí eu fiquei escutando aquilo, e aquilo foi me colocando num estado de tristeza. Aí eu já tinha tomado um vinhozinho, aí eu comecei a chorar lá desesperadamente. Aí me perguntaram, por que você tá chorando? Eu falei, nossa, gente, o pessoal morreu na seca, que não sei o quê. Mas por quê? E eu achei aquilo maravilhoso. Falei assim, aquilo te deixou triste. Sim, naquele momento me deixou triste. Mas eu achei aquilo maravilhoso, porque na minha vida, embora eu já tenha ido para o Nordeste, eu já tinha passado em regiões que eu já vi gente passando fome, eu já vi várias coisas, já ajudei gente, né, doando alimentos, eu fiz várias coisas na minha vida. Foi naquele momento, eu nem estando naquele lugar, que a música me remeteu para um cenário tão claro dentro de mim, emocionalmente falando, é como se eu estivesse ali vendo o meu boi morrendo, a minha família morrendo de sede, eu olhando aquilo tudo, que eu compreendi aquela realidade de um jeito que eu nunca tinha compreendido antes, e foi no momento que eu não estava nem no mesmo país, né? Então eu até olhei para o Brasil de uma outra maneira, que eu falei assim, gente, o meu país, ele tem às vezes tantas dores que eu não olhei, que eu não entendi, que eu via de outra maneira, mas foi o quê? Foi uma música. Mas a música foi triste realmente naquele momento, mas aquilo foi ruim para mim? Óbvio que no meu campo eu ficar com a tristeza naquele momento não foi a melhor coisa do mundo, mas se aquilo trouxe um nível de consciência, um entendimento de uma situação, um olhar para os outros, uma inclusão de uma situação de muitas pessoas, né, de você ter empatia que eu não tinha tido antes daquela maneira, naquela profundidade que mudaria a minha vida para sempre, gente, então aquilo foi maravilhoso. Foi 5 minutos de lágrimas ali que me mudaram pela vida inteira. Então aquilo foi uma modulação. A modulação não foi você sentir a tristeza, né? Ali você sentiu, aquilo ali me colocou numa frequência, mas a modulação foi todas as frequências que eu acessei depois.
Interessante, né? Porque ela te ajudou a acessar talvez até algumas memórias, né? Quem pode dizer, Sim, uma realmente. coisa é certa, ninguém entra em ressonância com alguma frequência se ela tiver 0 daquela frequência dentro dela. Né? Alguma coisa dentro de você, ou que entra em ressonância com aquilo, não precisa ser a mesma coisa, é porque eu passei fome também, não, pode não ser isso, pode até ser o contrário, pode ser que em algum momento você fez alguém passar fome, e aquilo te doeu depois na consciência, tudo é possível, pode ser você que passou a fome, pode ser que não foi nenhum dos dois, que você de repente se tocou para a dor do outro, né? Pode ser várias coisas, cada um sabe o que dói, né? Cada um sabe onde toca ali em você, então assim, mas é importante. Às vezes a gente não entende o outro porque a gente não conseguiu acessar o universo do outro. E a vantagem de você conseguir ser neutro e entrar na ressonância do outro, né? O que é entrar na ressonância do outro? É você sair do julgamento. Você tá vendo a pessoa te contar um caso ali, aí você vai falar, porque ele fez isso, porque ele foi lá e roubou a mulher do outro, por causa disso que ele tá passando. Mas você não sabe o que ele passou, você não sabe a história, você não sabe por que aquilo aconteceu, né? Você não sabe que os dois ali eram namorados a vida inteira e houve uma história que fez com que ela acabasse casando com outro e depois Então a gente não sabe as alegrias e tristezas do outro. E enquanto a gente tá julgando quando a gente pega a pessoa e joga no nosso universo e quer julgar nos nossos valores. E às vezes nem nos nossos valores, que às vezes a gente traz a pessoa para o nosso universo e julga ela com uma dureza de coisas que a gente faz até pior, né? Mas a outra pessoa não presta. Então, assim, quando você usa neutralidade, é o quê? Você entra em ressonância com ela e você fala assim, eu não vou julgar essa pessoa, eu não vou falar que é por isso, por aquilo. Você simplesmente se conecta com ela e do mesmo jeito que você sente o seu coração quando você quer se escutar, você se conecta com o outro e você está sentindo o coração dela. Como se fosse você. Então ela está te contando um caso, você começa a sentir a dor, começa a sentir a angústia, vê onde ela dá conta e tem força, vê onde ela não tem. Por que ela não faz isso? Às vezes você vai falar assim, por que essa pessoa não faz isso? Que frouxa, é só ir lá e mandar o pé nessa pessoa, fizer isso que não sei o quê. Aquela pessoa às vezes não tem força para fazer aquilo, ela não dá conta de fazer aquilo, ela não tem autoconfiança ainda nela para fazer aquilo, às vezes ela se sente fraca, às vezes ela sente que nunca foi aprovada pelos pais, pelos amigos, pelas pessoas ao redor, então ela não consegue se posicionar no lugar dela e falar assim, eu estou me defendendo no meu espaço aqui, porque ela sente que ninguém nunca acreditou nela, então ela não acredita nela, então ela precisa resolver o quê? Esses bloqueios dela no passado, para ver que não se trata dos outros, se trata do olhar dela, que ela decidiu ter sobre ela mesma, né? Não é o que ela acha que o pai dela pensa dela. Então, assim, quando ela consegue se resolver nisso, ela consegue se posicionar. Mas se ela não conseguiu, não adianta a gente querer que a pessoa faça aquilo que ela não dá conta, né? Às vezes a pessoa não dá conta, a pessoa tá vivendo um casamento horrível, aí todo mundo fala assim, por que não separa, gente? Porque o medo dela de sair daquela situação pode ser muito maior. Porque ela não consegue se ver fora daquilo, ela se sente ainda mais fraca, porque ela não dá conta. São N motivos, né? Que podem ser por falta de amor próprio ou não, mas assim, o fato é que não adianta a gente julgar a força do outro pelo que a gente acha que é a nossa. Então a gente não adianta julgar e falar tá certo ou tá errado, é você sentir. Que aí você fala, puxa, ela não dá conta por causa disso, ela ainda não consegue fazer isso. E aí sim, você tem que ajudar ali com a pessoa, ser um apoio dela, conversando, sem decidir por ela, né? Dentro daquilo que ela dá conta e do que é o positivo para ela no universo dela. Não adianta eu tentar trazer porque é positivo para mim, né? O que funciona para mim. Tem coisas para mim que funcionam, eu gosto da verdade. Então, assim, alguém querer passar a mão na minha cabeça, aliviar a conversa para mim, né? Às vezes, assim, em vez de falar assim, Otávio, olha aqui, isso aqui não, a gente não quer mais fazer isso com você por causa disso. Não é bem assim, vamos sim, vai mudar um pouco, você vê aquele xalalá, aquilo ali me deixa assim, em vez de ficar bom porque a pessoa foi suave demais, para mim fica ruim, porque para mim faltou verdade, entende? Então, assim, a confiança, eu falo assim, essa pessoa ela não se posiciona, ela não fala comigo. Eu sempre pensava assim. Aí, quando eu conheci a Fran, que é minha esposa, né, para quem não sabe, ela é bem direta, bem verdadeira. Né? Então, isso é uma coisa assim, que entre a gente é bem assim. Só que ela ainda é mais direta que eu. Então, assim, eu ainda dou uma polida para aquilo que eu tô falando, para a pessoa conseguir digerir e engolir, né? Peraí, essa pílula tá meio quadrada, tá muito grande, a boquinha dela é pequenininha, eu vou dar uma polida aqui, diminuir o comprimido para ficar pequenininho, arredondado, e dar um copo de água para ela beber, mas beleza.
Ela não, ela mandava na lata, e aí um dia eu falei com ela assim, um dia ela falou alguma coisa pra mim, não foi isso que aconteceu, não, eu vou falar assim, como se eu tivesse, imagina que eu tivesse me arrumado pra ir pra um lugar, todo feliz, falei, e aí, tá tão bom assim? Não, tá horrível, tá assim, tá assado, não foi o que aconteceu, não. Mas assim, e aí, mas um exemplo, como se fosse isso, aí eu falasse com ela assim, que isso, gente, como é que você me fala uma coisa dessa, desse jeito? E a resposta dela pra mim era assim, ué, como assim? Você quer que eu minta pra você? E aí na hora eu parava e falava assim, não, eu não quero que ela minta pra mim, eu não sempre achei ruim quando as pessoas mentem, então por que eu tô ficando chateado porque ela tá me falando a verdade? E que no final das contas eu sabia que ela tinha razão, né? Não era uma coisa injusta, geralmente quando ela me fala alguma coisa ela tem razão. Então assim, o mais desleixado assim sou eu. Então, eu pensei assim, mas gente, por que eu tô ficando chateado? Se eu não falo que eu quero a verdade, ela não tá me mandando a verdade? E quando eu falo como é que você fala isso pra mim, ela fala, você quer que eu minta pra você? Eu vou falar, quero? Que minta? Não, eu não quero. Eu quero a verdade. Então, peraí. Então a gente tem que aprender a querer escutar a verdade também. Sem se ferir, sem se chatear, né? E quando eu falo verdade, gente, é uma pessoa que tá falando com você algo sem te desrespeitar, por amor, porque você perguntou algo, quer saber a opinião dessa pessoa, então saiba escutar. Você perguntou algo, quer saber a opinião da pessoa, então saiba escutar. Se você não tem peito para escutar a resposta que a pessoa vai te dar, então não pergunte.